Minha irmã me enviou a lista de presentes do chá de bebê, um carrinho de $12.000, um berço de luxo e até uma vaquinha para a entrada de uma casa. Eu ri e disse, de jeito nenhum. Ela gritou, então nem apareça. E eu não fui. O que aconteceu depois fez toda a família se voltar contra ela. Tudo começou com um e-mail intitulado, "Estamos muito animados para receber o bebê Ethan." Era o convite para o chá de bebê da minha irmã, cheio de fontes em tons pastéis, ursinhos flutuando e um link para tal lista. No começo, sorri. Ela sempre foi um pouco dramática, adorava estar no centro das atenções e chá de bebê pode ter um pouco de exagero. Cliquei no link esperando ver alguns macacãozinhos caros demais, talvez um kit de mamadeiras orgânicas ou um mobile da moda. Mas nada me preparou para o que apareceu na tela. Um carrinho importado da Suécia por $12.000, com bordado personalizado e alça de couro legítimo. Depois, um berço de $6.800 de uma boutique em Los Angeles que aparentemente só fabrica 5 por ano. Um aquecedor de lenços de $400, um cesto de fraldas que exigia assinatura própria e, no final, um fundo coletivo para a entrada de uma casa. Meta, $100.000. Sem nenhuma piada à vista. Rolei a página 2 vezes e acabei rindo tanto que precisei sentar. Eu ganho bem, mas não ia gastar meu salário inteiro para que o bebê dela tirasse sonecas em algo mais caro que o meu primeiro carro. Sinceramente, achei que talvez ela tivesse sido hackeada ou que o marido, aquele aproveitador arrogante que ela casou, tivesse tomado conta da lista e transformado tudo em golpe. Então, liguei para ela. Não sei bem o que esperava. Talvez risadas e um envergonhado. Ai, meu Deus, Bárbara, era só uma brincadeira. Mas, em vez disso, ela disse que não gostava do tom com que eu liguei e me lembrou que agora estavam construindo uma vida, que o círculo deles era cheio de pessoas generosas que entendiam o que significava investir na família. Eu respondi que levaria um conjunto de livros e uma manta feita à mão, como qualquer ser humano normal. Ela retrucou, se você não pode apoiar nossa visão, então nem se dê ao trabalho de aparecer. E então, isso eu nunca vou esquecer, o marido dela pegou o telefone e disse exatamente assim, se você não vai fazer parte do futuro, então fique no passado. Então eu fiquei no passado, em casa, com uma taça de vinho e uma lasanha quentinha. E não mandei presente nenhum. Achei que acabava ali. Mas, não. 3 dias depois, acordei com 3 chamadas perdidas, 2 mensagens furiosas da nossa prima Marie e um textão no Facebook da minha irmã que começava com: algumas pessoas simplesmente não suportam quando os outros vencem. O post inteiro era um hino de mártir sobre inveja familiar e como eles estavam sendo punidos por sonhar grande. Ignorei por um dia. Então, nossa outra prima, Jenny, me mandou fotos do chá de bebê. Minha irmã tinha entrado em modo influenciadora total, fotógrafo profissional, arcos de balões do tamanho de prédios pequenos, uma mesa imensa marcada como exposição de presentes em que, aparentemente, ficou quase completamente vazia, só alguns cartões presente e umas caixinhas pequenas. Nada de berço, nada de carrinho. Mas aí surgiram as fotos do dia seguinte. Ela postou mostrando o quarto inteiro já montado, cada item da lista lindamente organizado, com uma legenda longa sobre estar cercada de apoio. Só que tinha algo estranho. As etiquetas ainda estavam em tudo. Meu irmão levou exatos 5 minutos para descobrir a verdade. Ele fez uma busca reversa da imagem do carrinho e encontrou em um site de aluguel de artigos de luxo para bebês. Você podia alugar aquelas coisas por $300 por dia. Fotos, parcerias de influenciadora, chá de bebê. Minha irmã tinha alugado tudo, feito as fotos e devolvido na manhã seguinte. Agora não era só ganância. Era uma performance delirante, uma fantasia que ela queria que todo mundo ajudasse a sustentar. Foi aí que eu parei de rir, porque sabia de algo que ela não imaginava que eu soubesse e eu estava cansada de fingir. A verdade é que fiquei tempo demais calada. Minha irmã sempre foi assim, irresponsável, mimada, obcecada por aparências. Para a maioria da família, ela parecia apenas um pouco exagerada, meio viciada em grifes, em luxo, essas coisas. Mas eu sabia a verdade. Em 2020, quando ela voltou a morar com a mamãe e o papai por algumas semanas, acabou ficando 6 meses. Não pagou aluguel, não o ajudou em nada. Dizia que estava procurando emprego, mas eu a via no meio do dia, no laptop, gritando com algum jogador online por causa de uma mão viciada.
Ela passava horas jogando pôquer, blackjack, apostas esportivas, tudo. Torrava as economias em 3 meses. Depois vendeu o laptop, as joias. Uma noite, cheguei em casa e a encontrei chorando na cozinha. Disse que estava endividada, implorou para eu não contar para a mamãe. Eu não contei. Encobri e ainda emprestei $1.200. Esse dinheiro sumiu em 3 dias. Ela disse que ia me pagar quando pegasse uma boa sequência, mas eu deixei pra lá. Achei que talvez estivesse só perdida. Só que depois começou a roubar. Transferiu dinheiro da conta da mamãe, comprou coisa em aplicativo e depois devolveu para pegar o reembolso em dinheiro. Disse que foi acidente. Mamãe acreditou, disse que era só estresse, pediu para eu não piorar as coisas. Então eu fiquei quieta. E agora estávamos, 4 anos depois, com ela grávida, casada e se comportando como uma Kardashian de subúrbio, exigindo dezenas de milhares da família por um bebê que nem tinha nascido ainda. Quando ela postou aquela foto falsa do quarto do bebê agradecendo a todos por realizarem seus sonhos, eu surtei. Não expus nada em público, não sou como ela, mas liguei para a tia Deb. Perguntei se ela realmente pretendia contribuir para o fundo da entrada da casa. Ela riu e disse que não, mas admitiu que achava aquilo tudo um exagero. Foi então que contei tudo. As apostas, os presentes falsos, os aluguéis só para postar no Instagram. Disse que ela não estava ajudando uma nova mãe em dificuldade, estava financiando uma ilusão. No começo, tia Deb ficou chocada. Depois ficou furiosa, porque já tinha mandado $2.000 para eles. A notícia se espalhou rápido. Deb contou para o marido, que contou para os filhos. Em 48 horas, 6 pessoas me ligaram pedindo a história completa. E eu não escondi nada. Estava cansada de proteger alguém que só sabia usar os outros. E então veio a consequência. Minha prima Jenny desistiu do apêndice. Meu tio Rob, que tinha se oferecido para ajudar na reforma do quarto do bebê, cancelou tudo e simplesmente sumiu. Alguns amigos da família, que antes tinham confirmado presença, de repente arrumaram outros planos. Mas o golpe mais pesado veio do lado do marido dela. A sogra ligou para a mamãe. Foi educada, mas direta. Disse que já vinham sentindo coisas estranhas há meses, dinheiro sumindo, cobranças suspeitas, explosões emocionais. Não sabiam o que estava acontecendo até ouvirem o que eu tinha contado para a tia Deb. Aí confrontaram minha irmã e, aparentemente, ela desabou. Admitiu que tinha pegado o dinheiro da conta deles, mentiu em parte, culpou o estresse, tentou transformar tudo em drama de autopiedade. Não colou. 2 dias depois, o marido dela foi embora. Não de vez, a princípio. Disse que precisava de espaço, que ficaria na casa dos pais até o bebê nascer. Ela ficou humilhada, mas, em vez de pedir desculpas ou reagir de forma normal, dobrou a aposta. Apareceu na minha casa, no meio do dia, sem aviso. Quando abri a porta, ela já estava no meio de um ataque, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela, que eu era invejosa da família perfeita dela, que tudo estava bem até eu começar a espalhar mentiras. Eu fiquei parada ouvindo. Depois disse que ela tinha sorte de eu não ter contado o resto. Porque havia muito mais. Ela roubou dinheiro da mamãe de novo no ano passado, $5.000. Disse que precisava para vitaminas pré-natais e móveis. Gastou tudo em um fim de semana em um cassino em Atlantic City. Mamãe acobertou, mas agora ninguém mais estava disposto a encobrir. 2 dias depois de ela gritar comigo, até mamãe desabou. Ligou para ela e disse que não daria mais um centavo. Então ela criou um grupo de WhatsApp com a família e mandou uma única mensagem: chega de dinheiro. Se alguém escolher ajudá-la, faça isso sabendo da verdade. Depois disso, acabou. Minha irmã postou uma última coisa no Facebook, uma frase vaga sobre traição e cobras escondidas na grama. Apagou 6 horas depois, provavelmente porque ninguém comentou. Mas aquilo foi só o começo da queda dela. A terceira parte é quando as coisas pioram. Muito. Depois da mensagem da mamãe, aquela em que ela deixou claro: se você escolher ajudá-la, faça isso sabendo da verdade. O silêncio não foi apenas perceptível. Foi gelado. Sem discussões, sem respostas dramáticas.
Apenas quietude. Daquela que antecede a explosão. Começou aos poucos. A amiga da faculdade, Alissa, se desmarcou de todas as fotos do chá de bebê. A colega do estúdio de yoga, aquela de quem ela vivia dizendo que era como uma irmã, a removeu da lista de melhores amigas no Instagram. Até a babá que ela tinha contratado com meses de antecedência para ajudar depois do parto, de repente ficou indisponível por emergência familiar. Mas a maior rachadura veio dos sogros. Até então, sempre tinham sido cordiais, apoiando em silêncio. Mesmo quando ela fez aquela lista de presentes absurda, não disseram nada. Mas, depois que souberam das apostas, do dinheiro roubado, do ensaio fotográfico falso, cortaram contato de vez. O marido dela começou a passar cada vez mais tempo fora. Disse que era para manter a calma pelo bebê. Mas eu sabia a verdade. Ele estava construindo a saída dele, tijolo por tijolo. Dava para ver no silêncio. Ele não ia voltar. Foi aí que ela entrou em pânico. O dinheiro da lista já tinha acabado. Ela torrou tudo em poucas semanas. A maioria dos itens que postou eram devoluções, aluguéis ou coisas emprestadas. O berço de luxo já estava de volta no depósito. O carrinho tinha sido alugado por apenas um dia, $290. Até a bolsa de fraldas de grife apareceu anunciada online para revenda, etiqueta ainda presa. E então a tia Deb mandou um e-mail. Pediu os $2.000 de volta. Sem drama, só uma mensagem curta e afiada. Considerando as circunstâncias, gostaria que minha contribuição fosse devolvida. Espero que o bebê esteja bem. Nenhuma resposta. No dia seguinte, foi a vez da prima Jenny pedir o mesmo. Depois, o tio Rob e até Lisa, do lado do marido dela, uma mulher que nunca gostou da nossa família, mas que aparentemente tinha mandado $500 só por gentileza. Ninguém recebeu resposta. Ela ignorou todos, provavelmente achando que, se ficasse em silêncio tempo suficiente, eles esqueceriam. Mas, em vez disso, ficaram mais barulhentos. As pessoas começaram a falar abertamente. Nada mais era escondido. O tio Rob contou para a mamãe que tinha se oferecido para ajudar na reforma do quarto do bebê, mas, depois de saber que ela torrara as economias do casal em uma aposta garantida, retirou a oferta e disse diretamente ao marido dela: "Você precisa sair antes que ela acabe com tudo." Foi então que o marido dela me mandou uma mensagem. Eu nunca tinha tido uma conversa de verdade com ele antes. Mas agora ele queria respostas. Perguntou se ela tinha um problema. Eu não menti. Disse que sim, que ela estava afundada. Contei sobre os jogos de azar online, as dívidas escondidas, o dinheiro da aposentadoria da mamãe. Contei como ela chorava, implorava, mentia e fazia tudo de novo. Ele ficou em silêncio por alguns dias. Depois a deixou, levou suas coisas e se mudou para a casa dos pais. Disse a ela que precisava de espaço. O que realmente queria dizer era distância legal. Já tinha iniciado o processo para separar as finanças. Um amigo dele, advogado de família, estava ajudando. Ele não estava brincando. Foi então que ela apareceu na minha casa de novo, sozinha desta vez. Sem aliança, sem carro. Tinha ido de Uber. Disse que precisava de ajuda, que estava com medo. Não chorou. Parecia exausta. Não era influenceira falsa. Era exaustão real crua. Assustada com o próprio reflexo. Cansada. Perguntei de quanto era a dívida. Ela não respondeu. Só me encarou, como se eu tivesse a obrigação de resolver. Eu disse que não. E aí veio o golpe final. Nosso tio, aquele que tinha sido fiador de um empréstimo estudantil privado de $20.000 para ela anos atrás, recebeu uma ligação. Descobriu que ela não pagava havia meses. Tinha dito a ele que estava no débito automático. Não estava. Agora ele era legalmente responsável por todo o valor. Tentou ligar para ela. Sem resposta. Então ligou para mim. Disse que tinha acabado. Sem mais favores, sem mais apoio. Ela não é só irresponsável, é perigosa. 2 semanas depois, o bebê nasceu. Um menino, saudável, perfeito. Eu não estava lá.
Nenhum de nós estava. Ela postou uma única foto no Instagram. Sem filtros, sem cenários, apenas um quarto de hospital mal iluminado e um recém-nascido enrolado em uma manta azul comum. Sem tags, sem legendas. Só o nome dele e a data. E, pela primeira vez em anos, ela não pediu nada. Nem presentes, nem fundos, nem uma segunda chance. Mas isso não duraria. Eu pensei que, depois do nascimento do bebê e da separação do marido, ela finalmente sumiria. Que ficaria quieta por um ano, lamberia as feridas, voltaria mudada. Mas pessoas como ela não desaparecem em silêncio. Elas não sentem vergonha como pessoas normais. Elas esperam. Observam. Planejam o próximo passo. Exatamente 22 dias após o nascimento, vi o nome dela aparecer no celular da Jenny. Estávamos em uma cafeteria. Jenny virou a tela para mim como se estivesse queimando a mesa. A mensagem dizia: estou em um lugar melhor agora. Gostaria de me reconectar e reconstruir o que realmente importa. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento, apenas tentando começar do zero. Jenny não respondeu. Em vez disso, bloqueou. Depois veio o e-mail da tia Deb, um texto copiado e colado dizendo: minha irmã está ativamente buscando um plano de pagamento e agradeceria a compreensão durante este período difícil, mas transformador. Eu conhecia aquela linguagem, tirada diretamente de um blog de autoajuda sobre falência. Tia Deb me encaminhou a mensagem com uma única frase: ela ainda acha que somos idiotas. Então começou a campanha de autopiedade. Uma foto no Instagram. O bebê dormindo em um colchão nu. Sem lençol, sem cobertor, só um quarto vazio e iluminação ruim. Legenda solitária. Comentários desativados. Funcionou com algumas pessoas. Uma antiga vizinha me mandou mensagem perguntando se podia doar roupas. Outra se ofereceu para deixar fraldas. Eu não disse não, mas contei a verdade, que ela tinha jogado fora a maioria das coisas que recebeu, que vendeu um kit de mamadeiras novinho e usou o dinheiro em caça-níqueis. As pessoas começaram a hesitar. Foi aí que fiz algo que não tinha planejado. Reuni tudo. Absolutamente tudo. Uma linha do tempo, cópias de mensagens, recibos, a foto do quarto falso, prints do GoFundMe antes de ela pagar, uma planilha com as dívidas que eu sabia, uma lista de todos os que emprestaram dinheiro e nunca foram pagos. Não a enviei para a família. Enviei para uma única pessoa, a mãe do marido dela. Ela não respondeu, mas 5 dias depois minha irmã recebeu intimação judicial. A guarda provisória mudou. O bebê agora ficaria com o pai 3 dias por semana, rumo a um acordo formal. A reação da minha irmã? Silêncio total online. Nada de stories, nada de frases vagas sobre cobras e traição. Foi como assistir a um interruptor sendo desligado. Mas, quando pensei que tinha acabado, ela aprontou algo que eu jamais imaginei. Se candidatou a uma vaga no meu trabalho. Meu chefe me chamou, confuso, com o currículo dela na mão. Eu nem precisei olhar. Já sabia que era mentira. Ela afirmava ter trabalhado como coordenadora executiva em uma empresa de eventos de luxo na cidade. Dizia que gerenciava orçamentos, liderava equipes, até cuidava de contas de celebridades. Essa empresa pertence a um amigo meu. Ela nunca trabalhou lá. Só cuidou do cachorro dele uma vez. Meu chefe arqueou a sobrancelha e perguntou se era uma piada. Eu entreguei a ele uma impressão da lista de presentes do chá de bebê, a postagem do quarto falso no Instagram e um print da campanha do GoFundMe de um mês antes. Ele assentiu devagar, colocou o currículo na trituradora e disse: essa é nova. Depois disso, não ouvi mais nada dela por um tempo, até chegar a mensagem. Número desconhecido, apenas uma linha, você arruinou tudo para mim. Bloqueei sem hesitar. Mas alguns dias depois, mamãe ligou. Disse que minha irmã tinha aparecido sozinha na igreja. Sentou-se no fundo. Sem o bebê. Não falou com ninguém. Saiu no meio da missa. Sem cena. Sem espetáculo. Apenas a sombra do que já foi. Eu não sabia o que pensar. Talvez dessa vez fosse real. Talvez o fundo do poço tivesse finalmente chegado.
Então recebi uma mensagem de um ex-colega. Ele me mandou um link para um novo GoFundMe. Ajude uma nova mãe a reconstruir sua vida. Meta: $50.000. Eu nem abri na hora, mas quando abri, meu estômago virou. Ela usou uma foto minha. Eu, segurando o bebê dela no dia em que visitei o hospital meses atrás. Cortou a imagem para esconder as pulseiras de identificação. Fez parecer que éramos melhores amigas, parceiras nessa história de superação. O texto era cheio de mentiras. Dizia que estava criando o filho sozinha, sem apoio da família tóxica e afastada. Que tinha saído de um relacionamento abusivo. Que fazia terapia, trabalhava em 2 empregos e tentava construir algo honesto. E as pessoas estavam doando centenas. Aquilo foi a gota d'água. Já não era desespero. Era fraude. Ver meu rosto na página dela do GoFundMe foi como levar um tapa diante de uma sala cheia de desconhecidos que não sabiam a verdade. Lá estava eu, segurando o recém-nascido dela, recortada para parecer que estávamos juntas, que eu a apoiava nessa jornada de ancura. E lá estava ela, inventando mentiras para arrancar dinheiro de estranhos. Ela dizia que havia sido abandonada pela família abusiva. Que criava o bebê sozinha. Que tinha acabado de perder o emprego, mentira. Que estava prestes a perder o apartamento, também mentira. E que não tinha nenhum sistema de apoio. Isso, sim, era verdade, mas merecido. Escreveu ainda: minha irmã se recusa até a conhecer meu bebê. Estou fazendo tudo sozinha. Só que a foto era do hospital. Eu conheci o bebê. Eu o segurei antes mesmo do marido dela. Mas ela cortou a marca de data, apagou a verdade e me transformou em cenário. Não era mais desespero. Era roubo. Eu não gritei. Não liguei para ela. Eu montei um dossiê. Prints de todas as mentiras que ela contou. O texto do GoFundMe, a lista de presentes do chá de bebê, o currículo falso, o emprego inventado, o trabalho real que tentou conseguir no meu escritório, o acordo de guarda temporária, as mensagens para a família implorando por dinheiro, as que ignorou, as que prometeu pagar e nunca pagou. Depois enviei tudo para o GoFundMe. Em menos de 2 dias, a campanha foi derrubada. O dinheiro, quase $3.000, devolvido. A página sumiu como se nunca tivesse existido. Mas as consequências não ficaram só no digital. Alguns dos doadores eram pessoas que ela conhecia, uma mulher do antigo estúdio de yoga, uma professora do ensino médio, um ex-colega do marido. Eles procuraram respostas, alguns me escreveram, outros foram direto nela. Uma deles, a professora de yoga, fez um post no Facebook: doei para um GoFundMe de uma mulher que conheci no passado. Descobri que nada era real. Ela usou a própria família como figurante. É por isso que hoje em dia é tão difícil confiar. O post foi compartilhado, comentado. Aos poucos, silenciosamente, o último círculo dela começou a desmoronar. Foi aí que ela rastejou de volta. Apareceu tarde da noite na casa da mamãe. Sem maquiagem, sem bolsa de grife, apenas o bebê no canguru e uma sacola de supermercado com fraldas e meia caixa de fórmula. Mamãe disse que ela parecia menor, de algum jeito, como se a luta dentro dela estivesse se apagando. Pediu para entrar. Disse que não tinha para onde ir. Que não queria ajuda, só descansar. Mamãe deixou. Deixou sentar. Deixou falar. E ela falou tudo. Confessou que sabia que eu tinha derrubado a vaquinha. Que tinha sido cortada pelos sogros. Que o marido começara a pedir a guarda total. Disse que tinha medo de perder o bebê. Que estava finalmente pronta para mudar. Mas cometeu um erro. Pediu para a mamãe falar comigo, não para pedir desculpas, não para explicar, mas para me convencer a parar, para deixar de arruinar as coisas para ela. Foi quando mamãe disse a verdade: a Bárbara não arruinou sua vida. Quem fez isso foi você. Ela só parou de encobrir seus rastros. Eu nem estava lá, mas consegui imaginar perfeitamente. Aquele silêncio atônito em que ela sempre caía quando alguém dizia a verdade sem tremer. Aquele instante em que percebia que não tinha como argumentar. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem no grupo da família: cometi muitos erros.
Estou tentando consertar meus erros. Não espero perdão, mas quero ser melhor. Se alguém quiser ver o bebê, ficarei grata. Se não, eu entendo. Não foi dramático. Não foi vitimista. Parecia de fato com ela. A maioria não respondeu. Alguns mandaram mensagens curtas. Jane disse que passaria para deixar roupas de bebê. O tio Rob disse que ia orar por ela. A tia Deb mandou um emoji de joinha, que para ela já é praticamente um tratado de paz. Eu fiquei em silêncio. Depois veio o e-mail. Era longo. Ela escreveu sobre a terapia, sobre as reuniões que estava frequentando, sobre o emprego que finalmente conseguiu em um mercado da cidade. Escreveu sobre vergonha, sobre não se reconhecer mais. Disse que não me culpava mais, que agora entendia, que queria que o filho tivesse um futuro não só porque ele merecia, mas porque precisava ver como era assumir responsabilidade. Disse que esperava que um dia eu fosse vê-lo, que guardaria um lugar em cada aniversário, que eu sempre seria bem-vinda se algum dia mudasse de ideia. E sabe de uma coisa? Quase funcionou. Mas aí lembrei do que vinha depois de cada pedido de desculpas, o próximo esquema, a próxima mentira, a próxima bagunça que eu teria que limpar. A família que ela colocou contra mim, o dinheiro que roubou da mamãe, o jeito como usou minha imagem para enganar desconhecidos online. Então eu não respondi. Esperei uma semana antes de abrir o e-mail de novo. Li 2 vezes, fiquei pensando por um tempo e depois deletei. Sem resposta. Sem retorno. Eu já não estava com raiva. Isso tinha se apagado semanas antes. O que eu senti era pior, aquela certeza fria e constante de que eu tinha acabado. Mas o resto da família, eles ainda não tinham chegado lá. 2 dias depois da mensagem no grupo, Jane foi visitá-la. Levou roupas de bebê e algumas compras. Disse que o lugar estava limpo, que o bebê estava saudável, que minha irmã parecia verdadeira, não performática, apenas cansada, tentando. Poucos dias depois, a tia Deb passou lá com uma caixa de brinquedos antigos do porão. O tio Rob mandou um cheque pequeno dentro de um cartão que dizia: para o bebê, não para você. Meu irmão mandou uma mensagem neutra. Até a mamãe a convidou para o jantar de domingo. Só ela e o bebê. Não houve reencontro dramático, nenhuma grande recepção. Só passos pequenos, cuidadosos, relutantes, como pessoas se aproximando de um animal selvagem que ainda pode morder. Ela não pediu mais dinheiro, não postou nada online. O GoFundMe estava morto. O Instagram, privado. Ela conseguiu um emprego de meio período de verdade, repondo prateleiras em um supermercado. Começou a andar de ônibus. Parou de fingir que era alguém que não era. Me mandou uma mensagem só mais uma vez. Uma única linha: obrigada por não ter desistido completamente de mim. Eu nunca respondi. Não a odiava, mas também não confiava nela. E não sentia culpa por isso. As festas chegaram. Houve um plano silencioso para reunir todo mundo na véspera de Natal. Jane organizou. Um jantar pequeno, sem drama, sem discursos. Eu não ia, mas mamãe me ligou na noite anterior e pediu que eu considerasse aparecer só por causa do bebê. Eu disse que ia pensar. Na manhã seguinte, levantei, fiz café e transferi $1.000 para a conta da mamãe com uma nota: para o primeiro Natal do bebê. Use como quiser. Depois fiquei em casa. Soube depois que o jantar foi tranquilo. Sem tensão, apenas sorrisos constrangidos e conversas seguras. Ela levou o bebê. Ele usava um suéter vermelho que alguém tinha doado. Pelo que disseram, sorriu o tempo todo. Todos disseram que ela estava calma, diferente. Não curada, não resolvida, mas tentando. Eles queriam que eu soubesse. Jane me ligou e disse: acho que ela está realmente trabalhando em si mesma. Talvez estivesse, mas eu ainda assim não fui, porque mesmo que ela mudasse, eu não voltaria atrás. Passei anos limpando a bagunça dela, mentindo por ela, cobrindo as falhas dela. Vi ela destruir pessoas e sorrir enquanto fazia isso. Esse tipo de dano deixa marcas. Mesmo que reconstruísse a vida perfeitamente, a minha ainda tinha cicatrizes da dela. Ela ainda manda atualizações de vez em quando. Fotos do bebê. Mensagens rápidas.
Parou de me pedir coisas, e é o único motivo pelo qual não a bloqueio de vez. Não desejo mal a ela. Só não quero que chegue perto da minha paz. E talvez esse seja o verdadeiro fim. A família deu a ela uma última chance. Eu não dei, e acho que nunca vou dar.